Esta greve tinha um objetivo, todo mundo ficar em casa, não ir se trabalhar. Mas com o assassinato do Elvino Dias Okwambe, já o autor mobilizador dessa greve diz que não, temos que ir à rua. Já é um grupo de interesse sobre esta morte, que também pode ser aqui, não é chamado a responsabilidade sobre estes atos. Então, eu acho que é preciso repensarmos... Não percebi, peço desculpas, Dr. G. Investigamos os crimes. Não percebi, peço desculpas. Em outras palavras, diria que este assassinato também pode ser aproveitado politicamente. Por exemplo, o candidato às eleições que convoca essas manifestações ou greves, não é? Havia convocado para uma greve amanhã, que não era para sair à rua, que era cada um sair a ficar em casa, etc., não se trabalhar, o setor privado e público. E o assassinato acontece e muda de abordagem, que em vez de se ficar em casa, todo mundo tem que ir à rua, manifestar-se, porque já basta. Então, começa aqui um aproveitamento desta situação, que eu acho que também este pode ser um dos interessados neste episódio. Esse pode levar 6 meses se quisermos levar este assunto a sério. Porque é preciso investigar as redes sociais, os grupos WhatsApp, Facebook, as chamadas do próprio Elvino Dias, não é? E os seus correspondentes, os contratos que fez com o Venâncio Mondlane, quer contratos de patrocínio jurídico, patrocínio financeiro, etc., e o contrato que fez com a Renamo, o contrato que fez com o Podemos. Então, esses também são grupos de interesse que provavelmente também podem estar envolvidos neste. Ou seja, se quisermos falar num processo jurídico ou de investigação, este grupo que eu estou aqui a mencionar, com o Partido Renamo, Podemos, o CAD, o próprio Venâncio, deveriam ser pessoas chamadas neste processo de investigação para ser ouvidos, incluindo também algumas ameaças que andaram nas redes sociais, que iam diretamente à pessoa do Elvino Dias. Então, este material todo, se for usado como investigação forense, nós não temos em menos de 24 horas um relatório final da polícia. Não. É mais tempo que pode ser necessário para se chegar a uma conclusão exaustiva, porque os grupos de interesse realmente são vários. Ou seja, muito bem. Neste momento, só para terminar, peço 30 segundos, Dr. Gil. Neste momento, convocou-se a greve para amanhã. Esta greve tinha um objetivo, todo mundo ficar em casa, não ir se trabalhar. Mas com o assassinato do Elvino Dias Okwambe, já o autor mobilizador dessa greve diz que não, temos que ir à rua. Já é um grupo de interesse sobre esta morte, que também pode ser aqui, não é chamado a responsabilidade sobre estes atos. Então, eu acho que é preciso repensarmos... Não percebi, peço desculpas, Dr. G. Investigamos os crimes. Não percebi, peço desculpas. Em outras palavras, diria que este assassinato também pode ser aproveitado politicamente. Por exemplo, o candidato às eleições que convoca essas manifestações ou greves, não é? Havia convocado para uma greve amanhã, que não era para sair à rua, que era cada um sair a ficar em casa, etc., não se trabalhar, o setor privado e público. E o assassinato acontece e muda de abordagem, que em vez de se ficar em casa, todo mundo tem que ir à rua, manifestar-se, porque já basta. Então, começa aqui um aproveitamento desta situação, que eu acho que também este pode ser um dos interessados neste episódio. Por isso, as investigações não podem parar por aqui. E essa questão que a polícia levanta, não me parece muito racional dizer que 2 senhores com AKM, com carros como chama aquilo, BT-50, como dizem, porque discutiram assuntos de mulher e foram ao encontro do Dias para matar porque discutiram um bocado de mulher. Eu acho que essa é uma hipótese muito irracional, que eu acho que é preciso repensarmos o tipo de comunicados que nós fazemos como instituição polícia. Porque neste momento nós não somos tão crianças e também o mundo já é jovem, há informações, principalmente em Moçambique, temos muita juventude formada que pensa. Então, este tipo de argumentos levanta outro tipo de problema de comunicação das instituições. Daí que eu acho que é uma hipótese, temos que levantar outras para chegarmos a uma conclusão de que se tratou neste episódio do Dias. Mas, se for para convidar entidade de investigação, eu iria recomendar
uma investigação forense e não uma investigação independente. Porque as investigações independentes são como comissões que depois não produzem nada que beneficia naquilo que é objeto e objetivo dessas investigações. Exemplo concreto é esse da Kroll que nós tivemos, Muito bem. das dívidas ocultas, que o governo teve que desdobrar-se, negociar nas praças financeiras para conseguir ganhar o caso. Muito bem. Gostava só de fazer uma questão aqui, tendo em conta os argumentos que apresenta. Na sua opinião, que partidos deviam ser ou devem ser alvos de investigação por conta deste assassinato? Primeiro, o primeiro interessado é onde os finados militavam. O Elvino Dias militou na Renamo, a Renamo podia ser chamada, foi a CAD é composta por alguns partidos internos, também poderiam ser chamados, o próprio Podemos também poderia ser chamado e o Venâncio também poderia ser chamado, porque o progresso profissional... Portanto, esses são os partidos que devem ser convocados ou alvos de investigação. O progresso profissional do Elvino Dias teve e manteve contatos com esses grupos todos de interesse e fechou acordos. E é preciso essa investigação saber que tipo de acordos e negociações contratuais fechou. Até podemos aqui começar a pensar questões financeiras, por exemplo. Estas eleições foram financiadas. O Estado gastou muito dinheiro e nós não sabemos como é que estas divisões financeiras dentro desses partidos foram feitas e a quem beneficiou e como é que os acordos de patrocínio jurídico entre Venâncio e o Elvino Dias, Venâncio, Elvino Dias e o Podemos foram tratados. Então, essas hipóteses também são válidas que não podem ser descartadas.